Boa noite, irmãos. Vamos começar a nossa segunda aula de escatologia. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em João capítulo 11, verso 25. João 11, 25. A palavra diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Vamos ler novamente. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, que nesse segundo estudo que nós vamos ter essa noite sobre escatologia, que nós possamos ser edificados, principalmente no que se trata da questão da morte, que possamos olhar para a morte não com medo, mas com a certeza de que estaremos na eternidade com o Senhor. Te peço que os meus irmãos possam ser encorajados, fortalecidos pela Tua palavra, porque a certeza que temos é a garantia da vida eterna que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Então nos abençoa, Senhor, e que possa ser um momento de estudo extremamente enriquecedor em nossas vidas. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós vamos hoje para a nossa segunda aula sobre escatologia. Nós vamos falar hoje sobre morte, isso é interessante. E eu comecei com o texto de João, capítulo 11, verso 25, porque é o texto que vai relatar sobre a morte de Lázaro e também da sua ressurreição. Aqui, nesse exato momento, Jesus está confortando os irmãos de Lázaro, dizendo que ele é a ressurreição e a vida, que aquele que crê nele não morrerá eternamente. E aí ele finaliza o verso 26 com uma pergunta bem desafiadora para as nossas vidas. Você crê nisso? Então, meus irmãos, nós precisamos entender que Cristo é a vida, Cristo dá a vida, a morte não existe para Ele, Ele tem nos dado a vida eterna. Então, uma das perguntas que eu quero que você faça essa noite e reflita é se você crê nisso, que Cristo é a ressurreição e a vida, que aquele que crê nele não morrerá eternamente. Então, fixe o verso 26 em sua mente. Quem crê nele não morrerá eternamente. Bem, para nós entrarmos nessa questão da morte, eu queria lembrar para os irmãos o que nós estudamos na nossa aula anterior. Primeiro, nós definimos a questão de escatologia, vimos que é a doutrina do fim, a doutrina das últimas coisas. Nós vimos que muitas vezes as pessoas procuram estudar a escatologia, principalmente nos momentos de crise. Aí nós pontuamos aqui no livro do Lloyd Jones as crises que foram enfrentadas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas perceberam que as suas vidas não tinham estabilidade e começaram a pensar nessa questão de escatologia. Nós vimos também a questão das profecias futuras, onde eu apontei para a questão de uma profecia que foi dito que a terra ficaria escura durante 6 dias, que os umbrais das casas dos irmãos teriam que ser ungidas com óleo para que as pessoas não viessem morrer. E por último, nós pontuamos, e um principal motivo de nós estarmos estudando escatologia hoje é essa questão da pandemia. Falamos que Mateus 24 provavelmente seja um dos textos mais lidos nos dias atuais, quando Jesus vai falar sobre o fim de todas as coisas. Também vimos algo que foi interessante, vimos que a doutrina da escatologia ela é a coroa de todas as doutrinas, porque ela vai, de fato, gerar a consumação das outras doutrinas. A doutrina da igreja, eclesiologia, a doutrina de Cristo, cristologia, só vai fazer um real sentido quando elas estiverem juntas na questão da escatologia, que é a consumação de todas as coisas. Também falamos na questão de escatonomia, escatofobia. Vimos a questão de obsessão pelo fim, vimos a questão da escatofobia, na questão do medo de ler o livro de Apocalipse. Então vimos várias outras coisas. Ainda nesse aspecto de introdução, eu queria acrescentar 2 coisas que nós não falamos na nossa aula passada. Que a igreja,
ela começa a estudar escatologia em poucos séculos atrás. A história da igreja nos conta que não teve um tempo preciso para o estudo da escatologia. E aí vem inúmeras questões. Eu posso dizer entre elas o porquê da igreja, a história da igreja não ter discutido escatologia, porque ela estava motivada com a defesa das heresias, da apologética do evangelho. Então, pontuando o que nós estudamos na nossa aula passada, na introdução, a igreja, ela não houve um estudo voltado para a escatologia definido. Eles falavam muito sobre a questão de uma escatologia individual, da questão de Cristo nas suas vidas, para que pudesse apontar para uma escatologia. Mas na história da igreja, do primeiro século até a reforma, um pouco depois da reforma, nós não temos um estudo de escatologia, vamos dizer assim, sólido, como temos nos nossos dias atuais. Então, irmãos, nós vamos falar hoje sobre morte. Vamos caminhar agora para a questão da morte. Eu me lembro que na nossa aula passada, quando eu estava estudando no seminário, o professor chegou na sala e disse assim: hoje eu vou ensinar vocês a morrer. Então isso realmente trouxe um impacto para as nossas vidas, porque nós temos que aprender sobre isso. Isso é uma realidade sobre a vida de todos os seres humanos, né? O cristão deve descansar nesse assunto de morte, porque a morte, irmãos, para o cristão, ela não é o fim. Até para o incrédulo, porque depois da morte não acaba. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Depois da morte continua. E aí tem os regozijos daqueles que estão no Senhor e tem a parte que é dolorosa para aqueles que são incrédulos, que não confiam no nosso Deus. Se nós abrirmos no texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, nós vamos ver algo interessante sobre a questão da morte. Olha o que é que o autor de Hebreus fala, 9:27. Ele diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez e depois disso enfrenta o juízo. Essa é a base para os irmãos entenderem que depois da morte segue-se o juízo, para afirmar para os irmãos que depois da morte não acaba, há uma continuidade. Temos também um texto de 1 Coríntios, temos o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, quando o apóstolo Paulo vai falar tanto da universalidade do pecado, como da questão da ressurreição. Outra coisa que nós não podemos deixar de abordar sobre a morte é que Eclesiastes vai dizer que há sabedoria na casa onde há luto. Então, nós olhamos para a morte e a morte há uma sabedoria, há um entendimento de sabermos como enfrentar essa situação. Infelizmente, muitas pessoas tentam evitar essa situação e muitas pessoas diminuem o efeito da morte, diminuem a morte ao ponto de não reconhecer. Então, nós vamos entrar na natureza da morte. O primeiro ponto é que a morte é real. Nós não podemos negar isso. Se nós olharmos para toda a humanidade, nós vamos perceber que a morte, ela sempre acontece na vida de todos os indivíduos. Apesar da medicina buscar vários recursos para que a morte seja antecipada ou talvez que a morte nem aconteça. Por exemplo, a questão do rejuvenescimento, né? A questão de cirurgias, a questão de buscar guardar um corpo em algumas câmaras, como eu já vi alguns estudos, para que a pessoa não possa, para preservar o seu corpo, né? Mas diante de tudo isso que eu falei, que a morte é uma realidade, nós como cristãos precisamos entender que há uma forma de enxergarmos a morte. Nós precisamos olhar para ela como uma cosmovisão cristã. Nós precisamos enxergar a morte de maneira correta, como a palavra fala. E a Bíblia vai dizer que a morte não é o fim. Já, por outro lado, o mundo vai afirmar que a morte é apenas o fim da vida. Aquele argumento que nós conhecemos, morreu, acabou. Mas isso não é um argumento bíblico. Isso não é uma cosmovisão cristã. Quando nós morremos, não acaba. Há uma continuidade, como eu já falei para vocês. O segundo ponto é que a morte, ela é a separação do corpo e da alma.
Nós temos alguns textos básicos para que nós venhamos meditar nisso. É o Lucas capítulo 12, verso 4 e 5, e Mateus 10, 28, que fala basicamente a mesma coisa que Lucas fala. Olha o que ele diz. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, o próprio Jesus aqui está falando para os seus discípulos que nós não temos que temer aqueles que matam o corpo, mas temermos a Deus, que pode matar a pessoa até mesmo no inferno. Então, irmãos, a morte, o nosso entendimento bíblico, olhando para o texto de Gênesis, é que a morte não faz parte da vida. Em que sentido que eu estou dizendo isso? É que o homem não foi criado para morrer. E eu vou falar um pouquinho disso lá na frente. A morte acontece por conta do pecado. Mas a visão popular e a filosofia vai dizer que não, a morte é um processo da vida. Quando a vida veio a existir, a morte é uma consequência natural. Mas isso não é um argumento bíblico. A nossa cosmovisão bíblica é que a morte não faz parte da vida. A morte só chega na humanidade por consequência do pecado. E aí nós temos o texto de Gênesis capítulo 2, verso 17, que nos dá base para isso. Olha o que a palavra fala. 2,17 diz assim: mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela comer, certamente você morrerá. Temos outro texto de Gênesis capítulo 3, verso 19, que a palavra diz assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Talvez um dos textos que eu mais gosto está no livro de Romanos, quando o apóstolo Paulo vai falar que Cristo demonstra o seu amor por nós, morrendo quando ainda éramos fracos. No verso 12, ele traz uma argumentação bem sólida nessa questão de que a morte só veio em consequência do pecado. Olha como é que o apóstolo Paulo fala em Romanos 5,12. Ele diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós vamos ver que a morte ela entra na história da humanidade por consequência do pecado. E isso é interessante. Olhando para esse argumento de que a morte chega na vida de uma pessoa por consequência do pecado, e aí nós somos alcançados pela graça, somos agora servos do Senhor, e muitas pessoas vão dizer: mas se você hoje tem um entendimento do Evangelho, hoje confessa ao Senhor Jesus, por que é que um cristão tem que passar pela morte? E isso, irmãos, nós não temos como argumentar. Se houver alguma argumentação nesse ponto, aí é um argumento filosófico. A Bíblia não fala por que precisamos morrer. O que nós sabemos é que Deus poderia fazer com que nós não enfrentássemos a morte, mas Ele não fez. Talvez a resposta mais clara é que o nome de Deus é glorificado em toda e em qualquer situação. Como nós lemos o texto de João, capítulo 11, quando ele fala ali da ressurreição de Lázaro, e quando ele sabe da morte dele, ele ainda fica 4 dias. Quando ele ressuscita Lázaro, o propósito da ressurreição de Lázaro é a glorificação de Deus. E aí caímos naquele argumento, tanto na questão do sofrimento como na questão da morte. Mas por que o crente sofre? Se Deus é poderoso, por que morrer? Como eu argumentei para vocês. E algumas pessoas trazem alguns argumentos que, se você escutar, você fuja disso. Tem um texto em João, que João Batista, quando vê Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo.
Isaías 53 vai dizer que pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos transpassados pelas suas transgressões. E pasmem, irmãos, tem pessoas que ensinam que com base nesse texto o pecado não existe mais. Então, se você escutar esse argumento, fuja disso. Fuja disso porque esse argumento não é verdadeiro. Lloyd Jones diz uma coisa interessante no seu livro, na página 83, ele diz o seguinte, olha como é interessante esse argumento do Lloyd Jones. Com respeito à morte física, o verdadeiro crente tem de morrer tanto quanto o incrédulo, respondendo à pergunta, se Deus é todo-poderoso, por que morrer? Estamos aguardando a redenção do corpo. Significamos que aguardamos que o corpo será libertado da morte, do pecado e da enfermidade. Todos fazem parte da mesma categoria, são mortais. Aprove a Deus permitir que a enfermidade persista e que a morte persista, que o pecado persista, mesmo no cristão. Ele poderia ter nos tornado imediatamente perfeito, caso tivesse decidido proceder assim. Poderia ter abolido a morte e toda a enfermidade imediatamente, mas ele não decidiu agir assim. Então, irmãos, por que Deus nos livrou da morte? Não sabemos. Aprove Deus agir assim. Mas o que eu posso dizer para vocês, que mesmo na morte, o nome de Deus é glorificado. Então, vamos passar para o outro ponto. Quais são os tipos de morte? Se você olhar nas teologias, na teologia do Erickson Milad, ele vai dizer que há 3 tipos de morte. Há morte física, morte espiritual e morte eterna. Ele vai dizer que a morte física faz parte do processo natural da vida. Ele vai dizer que a morte física é a separação do corpo e da alma. Nós temos o exemplo quando Jesus fala do pobre Lázaro e do homem rico. A morte espiritual está muito ligada na questão do texto de Efésios capítulo 2, verso 1, porque os homens estão mortos espiritualmente, né? Então, essa morte espiritual significa a impossibilidade de responder às coisas espirituais. Erickson também vai dizer que a morte eterna, em Apocalipse 21, verso 8, ele diz assim, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lugar de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Erickson vai dizer que a segunda morte, ou a morte eterna, é um período de punição, de separação da presença de Deus, a concretização do estado de perdição do indivíduo que estiver morto espiritualmente e fisicamente. Essa é a segunda morte. Mas há alguma coisinha que a gente precisa entender nesse aspecto de segunda morte. Satanás, ele não é rei do inferno. Satanás, ele não está com um tridente em suas mãos, espetando as pessoas que estão lá por consequência dos seus pecados. Mas Satanás também vai sofrer a punição, porque a palavra já fala sobre isso. Ele não reina soberanamente no inferno. Não há bases nem argumentos bíblicos para que nós possamos falar sobre isso. Mas o que nós entendemos é que Satanás irá também sofrer no inferno. Então Erickson diz uma coisa interessante. A morte, ela é desejável para os crentes, pois a morte levará os crentes para a presença de Deus. Então, meus irmãos, alguns cristãos, eles acreditam na doutrina do aniquilacionismo, que depois da morte o ser humano morre e acabou a questão do julgamento. Mas esse não é um pensamento bíblico, isso não é uma cosmovisão bíblica. Quem argumenta o aniquilacionismo, muitas vezes são as seitas, e elas abraçam isso com todas as forças. Então, para a gente finalizar essa primeira parte da morte, que nós vamos depois entrar na união mística do crente, os benefícios de servir ao Senhor e enfrentar essa morte na nossa próxima aula, eu queria trazer algumas coisas para que nós pudéssemos concluir essa parte. Que a morte deve ser esperada
por todos os crentes incrédulos. Ela vai chegar. Embora a morte seja um inimigo para um cristão, Cristo venceu. É como o apóstolo Paulo fala: onde está a morte, a tua vitória? Ela foi vencida. E o Erickson diz: Deus não pretendia de início que o homem morresse, mas como consequência do pecado, a morte entrou. Então, irmãos, a morte não tem poder sobre o crente, mas Deus nos garantiu a vida eterna. Iremos enfrentar ela, mas há um regozijo de servir ao Senhor. E aí eu finalizo lendo o texto de João capítulo 11, que é muito claro sobre isso, e finalizo com uma pergunta e já entro com a oração. Diz assim, 11:25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então vamos orar, irmãos. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela Tua graça sobre as nossas vidas. Sabemos, Senhor, que não é obra de nossas mãos a salvação. Sabemos que a nossa presença na eternidade está garantida com o Senhor. E isso, meu Pai, é momento, isso, Senhor, é algo que nós venhamos nos regozijar. Isso nos fortalece. Não precisamos temer a morte, precisamos realmente descansar, porque aquele que prometeu é fiel para receber o nosso depósito. Então eu te louvo, Senhor, por esse estudo. Então, irmãos, no próximo estudo da próxima semana, veremos a união mística do crente com Cristo e veremos os benefícios daqueles que estão no Senhor na questão da morte eterna. Abraço, Deus abençoe.